Olá, eu sou Alexandre Lor e esse é o podcast Bile Negra, Filosofia e Saúde Mental. Em tempos de guerra é importante refletirmos sobre o poder. Mas como podemos entender o poder? Existem diversas formas de poder? E para começar, o que é o poder? Bom, a palavra poder vem do latim possum, posse, potere, que significa ser capaz de, ou ter a capacidade, possuir a capacidade para determinada coisa. A palavra poder também nos remete à ideia de possuir força física ou moral, ter influência, autoridade sobre algo. Dessa forma, vemos que o conceito de poder pressupõe uma relação, é uma característica de um certo objeto voltada a um outro objeto. Poder para quê? Poder para aniquilar um inimigo, poder para comandar subordinados de uma firma, poder de sedução de uma pessoa sobre a outra. É claro, a guerra entre Rússia e Ucrânia é um exemplo mais clássico e trágico de uma disputa por poder, mas podemos observar outras formas mais sutis de poder. Mas enfim, vamos começar, por exemplo, com Platão. Na República, que já citamos no episódio sobre a pandemia, ou seja, é a mesma obra que vai trazer o mito da caverna, Platão também analisa o conceito de poder. No livro 1 há um diálogo muito interessante entre Sócrates e Trasímaco sobre poder e justiça. Trasímaco argumenta que não há como vencer uma discussão sem que haja uma demonstração de poder do vencedor sobre o perdedor. Ou seja, a dialética acaba sendo também um jogo de poder. Sócrates se vê em uma situação peculiar e ambivalente, onde se provar que Trasímaco está errado através de uma discussão, acabará demonstrando o seu poder, e assim ao mesmo tempo provando que a tese de Trasímaco está certa. Ou seja, se ele provar que o Trasímaco está errado, ele prova que ele está certo ao mesmo tempo. Então, o que o Sócrates faz? Ele recua e deixa então que Trasímaco tome as rédeas da argumentação, apenas para depois tirá-lo do poder. Então, uma vez no poder, uma vez vencedor, por assim dizer, Sócrates admite que seu poder sobre a argumentação acabou incorrendo em uma injustiça. O vencer a discussão implicou, neste caso, que o vencedor tem mais poder e que ele é mais injusto. Aqui vemos as palavras e os argumentos imbuídos de poder, e a associação do poder com a ideia de justiça, ou, mais precisamente, do poder com a injustiça. Uma das ideias principais desse trecho de A República é de que a justiça serve apenas aos poderosos. Vejam como isso é atual, se pensarmos na política no Brasil. Outro exemplo que Platão nos dá em seu livro é quando escreve sobre o Anel de Giges. Nessa situação hipotética desenhada por Platão através do diálogo entre seus personagens, esse anel seria um artefato mágico capaz de conferir invisibilidade a quem o usasse. Com o anel conseguiríamos ver se a pessoa invisível iria resistir à tentação de matar, roubar ou molestar outras pessoas, sabendo que não seria detectada, que não seria descoberta. Aqui novamente o poder associado à noção de injustiça, o poder da invisibilidade viabilizando a tomada de condutas injustas. Maquiavel é outro importante filósofo a fazer reflexões sobre o poder, principalmente através de sua obra O Príncipe. Nela, o Maquiavel vai desenhar um governante que tem como direções de funcionamento o foco no poder em detrimento do cultivo da virtude. Se o príncipe se preocupar unicamente em aumentar e preservar o seu poder, utilizando quaisquer meios que forem necessários, inclusive o assassinato, as mentiras e assim por diante, o bom governo virá como uma consequência. Como consequência, o príncipe deve ser politicamente eficiente ao invés de ser bom, ao invés de ser uma boa pessoa, o que requer uma série de habilidades práticas. E nessas habilidades práticas, escreve Maquiavel, não há virtude. Vejam aqui novamente como o conceito de poder se contrapõe ao de justiça, ao de bondade. Tem poder aquele que é injusto, aquele que não é bom.
Mas, por outro lado, segundo Maquiavel, o poder do príncipe, que é mau, destituído de virtude, leva a um bom governo, a um bem geral do país e de seus governados. Como diz a célebre frase, os fins justificam os meios, que frequentemente é atribuída a Maquiavel, mas que interessantemente nunca foi escrita por ele. Possivelmente é uma frase de Ovídio, um poeta romano. Mas, como o seu significado traduz bastante as ideias maquiavélicas, acabam atribuindo a frase a Maquiavel. Outro filósofo que também vai falar sobre o poder é Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã. Para ele, os seres humanos são animais competitivos, destrutivos e ávidos por poder, que só podem ser restringidos pelo medo ou pelo desejo por prazer. A avidez pelo poder seria uma característica natural do ser humano, seria inerente à nossa essência. Assim, faz-se necessário, para combater essa questão, um governo central com poder e autoridade para colocar ordem na população. A obediência a um poder central vai ser um dos temas fundamentais para o bom funcionamento de uma nação na teoria política de Hobbes. Há muitos outros autores que vão percorrer o tema do poder frequentemente com esse viés mais político. Poder no sentido mais clássico que conhecemos, como, por exemplo, Bertrand Russell, que vai produzir obras como O Poder Nu e Por que os Homens Vão à Guerra. Mas um dos filósofos mais importantes a extrapolar a questão do poder para outras esferas além da política foi Nietzsche. Nietzsche desenvolveu um importante conceito, o do desejo por poder. Ao longo de suas obras, ele diversas vezes categoriza esse conceito como um princípio biológico, metafísico ou psicológico. Essa ideia aparece de forma mais discreta em seus primeiros escritos, como Humano, Demasiado Humano, e surge mais claramente em A Gaia Ciência. Em A Gaia Ciência, no aforisma número 13, Nietzsche vai argumentar que o poder é exercido sobre outras pessoas, tanto prejudicando elas como as beneficiando. Abre aspas. Ao fazer bem e fazer mal a outros, exercitamos neles o nosso poder. Veja só que interessante, né? Diz ele, por exemplo, que se alguém causa dor a outra pessoa, é em geral menos agradável do que mostrar bondade, e que a crueldade, na verdade, é um sinal de alguém que tem pouco poder. De novo, aspas, fazemos mal àqueles que devemos fazer sentir o nosso poder, pois para isso a dor é um meio muito mais sensível que o prazer. A dor pergunta sempre pela causa, enquanto o prazer tende a ficar consigo mesmo e não olhar para trás. Ou seja, quando nos é infligida uma dor, sempre perguntamos o porquê estamos sendo punidos. Contrariados, sempre queremos saber o motivo de estarmos sendo castigados. De novo, Nietzsche, fazemos bem e queremos bem àqueles que já dependem de nós de alguma maneira. Isso é, estão habituados a pensar em nós como suas causas. Aqui a gente pensa naquelas situações do devedor, a pessoa que recebe e pensa, puxa, ele salvou minha vida. Ah, se não fosse ele, olha, eu te devo uma, hein? Te devo uma. Se a gente parar para pensar e olhar atentamente, há muitas dessas relações que configuram uma relação de poder, o provedor e o devedor. Lembrando do príncipe de Maquiavel, quando fizer o bem, faça-o aos poucos, quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. Segue Nietzsche sob a perspectiva do provedor. Queremos aumentar o seu poder, poder do provedor, pois assim aumentamos o nosso, ou queremos mostrar-lhes a vantagem de estar em nosso poder. Assim ficam mais satisfeitos com a situação e mais hostis e belicosos com os inimigos do nosso poder. Pensamos aqui talvez em um falso samaritano, que faz o bem para que os outros dependam dele, que faz o bem para aliciar as outras pessoas, para trazê-las para o seu lado. Porque se você é ajudado, invariavelmente na sua cabeça fica uma certa sensação de dívida para com aquela pessoa que te ajudou. E nisso, destaca Nietzsche, há uma relação de poder.
independentemente de se isso é bom ou ruim, pois para Nietzsche o poder não está vinculado a uma qualidade ética, não é necessariamente bom ou ruim. Mas, pensando em formas ruins de poder, podemos pensar aqui nas relações abusivas. A gente às vezes se pergunta, mas por que aquela mulher ou mesmo aquele homem não saiu daquela situação? Por que ela ficou aguentando maus tratos? Por que ela não se separou? Claro, há muito o que discorrer sobre essas relações e cada caso deve ser levado em sua singularidade. Mas o que vemos frequentemente é que essas pessoas estão em relações ambivalentes. A pessoa é uma provedora, mas ao mesmo tempo exerce seu poder de maneira violenta. Então há ao mesmo tempo o provimento e a agressão. Há um lado bom que aprisiona e há um lado muito ruim e violento. Isso confunde, amarra. E em se falando de poder, não podemos deixar de trazer aqui Michel Foucault. Se pudéssemos associar conceitos a filósofos importantes na área, a ideia de poder certamente estaria associada ao nome de Foucault. E uma das formas importantes de poder para o filósofo é a verdade, ou a produção da verdade, ou mesmo a produção de pseudo-verdades. Tomando-se, por exemplo, a ciência como modelo, a ciência caminha através de uma continuidade, ainda que essa ideia possa ser questionada por Thomas Kuhn, por exemplo, que vê épocas da ciência onde são necessárias as rupturas de paradigmas. Mas suponhamos que estamos adotando uma abordagem mais continuista da ciência, aquela defendida por Karl Popper, e aquela a qual Foucault se refere. No livro A Microfísica do Poder, de Foucault, que reúne diversos textos e entrevistas do filósofo, ele descreve uma súbita mudança de paradigma que ocorreu, por exemplo, na medicina, e questiona as relações de poder existentes na produção do saber científico. Ora, quem gerou essa mudança de paradigma nas ciências médicas, a qual Foucault se referiu? Nas palavras dele, é um novo regime no discurso e no saber, e isso ocorreu em poucos anos. Uma mudança nas regras de formação dos enunciados que são aceitos como cientificamente verdadeiros, uma mudança meio brusca, segundo Foucault. Não seria uma mudança de conteúdo nem tampouco uma alteração da forma teórica. O que estaria em questão seria o que rege os enunciados e a forma como estes se regem entre si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis cientificamente. Olha como isso é importante nos dias de hoje, a importância dessa forma de poder que se expressa na produção de verdades. Podemos falar de coisas mais específicas no campo acadêmico, a saber, a crise em algumas áreas da publicação acadêmica, onde preços exorbitantes para você publicar o seu trabalho científico fizeram com que se criassem repertórios alternativos de publicação científica. Então, só publica a universidade que tem dinheiro? O critério para estabelecer, para validar algo como uma verdade científica é o financeiro? Mas vejam só, podemos também falar do poder embutido na criação das verdades dos meios de comunicação. Um poder, em teoria, detido pelos principais portais de notícia que vem sendo questionado nos últimos tempos, e a consequente migração pela busca de verdades em meios alternativos de informação, como as redes sociais. Será que eu posso confiar nas notícias que esse site, que esse programa de televisão está me oferecendo? Essa reportagem está sendo influenciada, a desconfiança. É um meio de comunicação de esquerda, de direita, é um meio de comunicação com um determinado viés ideológico. Vou atrás da notícia real, ou vou atrás da notícia que me convém. Diz Foucault que a ideologia é uma noção dificilmente utilizável, uma vez que ela estaria em oposição virtual a alguma coisa que seria a verdade. E daí o cenário no qual nos encontramos atualmente, a era da pós-verdade e a vulnerabilidade maior às fake news. E aí Foucault volta seu olhar também para a psiquiatria. Como o nascimento da psiquiatria envolveria a noção de um poder que normatiza o comportamento das pessoas.
No seu livro, que tem fundamental importância para quem é da saúde mental, A História da Loucura, Foucault narra como a experiência da loucura foi sendo transportada de um lugar de arte, da criação, do humano, para o lugar da doença. Uma louco-beleza que foi transformada num doente mental. A patologização da loucura e o uso da psiquiatria como uma forma de poder. O poder de enclausurar pessoas, de ditar comportamentos e regras, ditar normas sociais. Esse comportamento está certo, esse outro está errado, é doença, é loucura, é alienação. Foucault descreve de maneira muito interessante como o vácuo deixado nos grandes asilos, que antigamente eram ocupados por tuberculosos e leprosos, foi sendo preenchido pelo paciente psiquiátrico, pelo insano. E como toda a sorte de alienados, de párias da sociedade, eram internados nesses grandes asilos. Prostitutas, ladrões, indigentes, pessoas indesejadas na sociedade. Bom, há muitas verdades no que Foucault diz. E a primeira questão, na qual ele estava muito certo, era sobre os manicômios. Antigamente, os manicômios eram grandes instituições que muito pouco tinham de hospital e que ficavam, em geral, afastados da cidade. É através dele que se exercia muitas vezes um poder social de encarcerar e afastar pessoas que não atendiam às regras sociais. E dois aspectos importantes que obviamente não combinam com a psiquiatria moderna, como uma especialidade médica genuína. O primeiro é a descaracterização da internação psiquiátrica como um ato médico. Sobre a internação em si, quem trabalha ou já trabalhou com casos graves, ou quem conhece ou tem pessoas assim na família, sabe muito bem que a internação é, em alguns casos, fundamental para o paciente. Ela pode salvar vidas. Mas a internação antigamente, na época dos grandes asilos, para Foucault, frequentemente era um ato social e não um ato médico. E de fato, muitas pessoas foram internadas injustamente, sem necessidade, sem uma justificativa médica para tal. E é interessante como essa noção da internação como um ato social ainda é herdada em alguns lugares nos dias de hoje. Eu já trabalhei em alguns hospitais psiquiátricos que tinham um modelo mais manicomial, né? Hospitais stand-alone, como são caracterizados na literatura, pois não possuem outras especialidades médicas senão a psiquiatria. E apesar de serem ditos hospitais, havia uma dificuldade imensa de se pedir um exame de sangue para os pacientes, por exemplo, ou para pedir avaliação de outras especialidades, coisa corriqueira nos hospitais gerais. Porque no hospital só havia psiquiatras, as equipes de saúde mental e seus pacientes. E o segundo aspecto é justamente esse, que geralmente esses hospitais nos quais eu trabalhei eram de fato afastados do centro da cidade. E eram hospitais exclusivamente psiquiátricos, eram isolados. Há aí um componente muito forte de estigma social, de discriminação. O doente mental, o desviante, o anômalo, o alienado deve ficar apartado da sociedade. Um estigma que se transmite da mesma forma para a família do alienado e os médicos que tratam desse alienado. Chamamos isso de estigma por cortesia, que se espalha do doente mental para aqueles que têm contato com o mesmo, como se a loucura fosse contagiosa. Ela não é, mas o estigma e o preconceito são. Eles sim se alastram. Faz algumas décadas, um movimento mundial importante para o fechamento dessas estruturas asilares e para a transposição desses leitos de internação psiquiátrica para os hospitais gerais. Afinal, a depressão, a ansiedade, a psicose são doenças que acometem o cérebro, elas têm sua sede no cérebro. São, enfim, doenças. Nelas a gente consegue enxergar inflamação, diminuição de metabolização, diminuição de estruturas, rearranjo de redes neurais e assim por diante. É uma coisa que acomete o físico. Mesmo outras doenças físicas, como por exemplo o hipotiroidismo, afetam a função cerebral, podendo gerar depressão. Pode parecer óbvio, mas faz tudo parte de um só corpo.
há outras peculiaridades sobre a doença mental que não cabem aqui, mas talvez em outro episódio. Mas enfim, como tais, como doenças que podem ter causas sociais, psicológicas, mas que acabam em última análise afetando e sendo sediadas no cérebro, elas acontecem ali no cérebro, precisam de intervenções psicoterápicas, sociais, mas frequentemente de intervenções biológicas também. E em ocorrendo no órgão cérebro, em alguns casos, elas requerem uma internação para tratamento de saúde mental. Ora, essas pessoas deveriam ser internadas em hospitais normais, junto com outras especialidades para tratar dessa questão de saúde. Por que um hospital separado de tudo e de todos? Vejam como Foucault é importante para entendermos a maneira como uma doença mental é muitas vezes usada como artifício para o exercício de poder. Mas há ainda muita resistência em se abrir esses leitos psiquiátricos em hospitais com outras especialidades. É como se a doença mental ainda fosse marginalizada. Além disso, a gente observa com frequência a dificuldade com que outras especialidades médicas lidam com o doente mental. Ainda é um tabu para muitos. Há ainda um resquício Foucaultiano rondando a psiquiatria e a saúde mental em geral, traduzida por um grande estigma, por uma discriminação a quem sofre de uma enfermidade mental. Vejam como há aí um poder se utilizando das doenças mentais para segregar, para enquadrar o desviante no comportamento humano, e que vai levar à segregação desse indivíduo, que vai levar a uma internação social. No lugar da internação social, deveria ocorrer a internação médica, pautada em critérios claros de internação e em diagnósticos claros, como é feita hoje em dia na maior parte das vezes. Mas, infelizmente, ainda observamos hoje algumas internações sociais Foucaultianas fazendo um mau uso da doença mental, por assim dizer, como uma forma de poder. Esse foi o episódio de hoje do podcast Bile Negra. Siga nas redes sociais, no YouTube, dê um like e compartilhe. Obrigado, um abraço.